Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Ensinos Online. Bom, pessoal, meu nome é Carlos Vargas, sou criador do canal e a partir de hoje nós daremos início a uma série de aulas voltadas para informática para concursos. Conversei com bastante conhecidos, percebi a necessidade de muitas pessoas de aprender esse conteúdo para conseguirem, digamos assim, pontuar bem na prova. Na parte de informática. Então, assim, as nossas aulas elas vão ser divididas em módulos, a qual o primeiro módulo será na parte de Windows, segundo módulo Word, terceiro Excel, quarto Internet Explorer, quinto Firefox e sexto Google Chrome, certo? Então seriam esses módulos que vocês vão aprender no decorrer das aulas. Bom, mas o primeiro módulo que nós vamos começar a trabalhar é com a parte de Windows. Nos dias de hoje existem várias versões do Windows. Começou com a primeira versão que foi o Windows 3.1, depois veio o Windows 95, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e também teve o Windows Vistas. Certo? Entre outras versões, mas essas foram as que mais se destacaram com o passar dos anos. Bom, mas a versão que nós vamos trabalhar a partir de hoje é com a versão Windows XP. Eu acredito também que nós vamos preparar algumas aulas de Windows 7, Windows 8 e Windows 10, certo? Mas especificamente vai ser voltado na área de Windows XP. Bom, no meu notebook eu tenho instalado o Windows 10, mas eu instalei uma opção chamada um VirtualBox. Tá? O que é o VirtualBox? O VirtualBox nada mais é do que um programa que faz a simulação de uma área virtual, no caso, de uma unidade virtual, para mim poder fazer instalação e teste de alguns programas. Então eu vou aqui na parte superior da minha tela, vocês notem que a minha tela está limpa porque eu ocultei. Tá? Eu gosto da tela ela sempre bem limpa, isso aí eu vou ensinar para vocês também no Windows XP. Assim como vocês vão aprender no Windows XP, serve também para as outras versões do Windows. Então eu venho aqui na parte de cima e vai aparecer esse menu para mim aqui animado. Pessoal, o nome desse menu aqui é Rocket Pocket. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet, mas eu também vou preparar uma aula específica, no caso, ensinando como instalar, configurar e colocar os ícones nesse menu, certo? Então eu vou pegar aqui o VirtualBox, vou dar um clique nele. Dependendo da versão do Windows de vocês, dependendo do quanto de memória, às vezes ele pode demorar um pouquinho para abrir. Essa aqui é a aparência do VirtualBox, eu tenho instalado somente um sistema operacional aqui nele, que é o Windows XP, o que nós vamos utilizar nas nossas aulas. Eu posso, para iniciar o Windows, eu posso tanto clicar no botão iniciar, como também eu posso dar um duplo clique aqui onde está escrito Windows XP. Eu sempre utilizo a opção do duplo clique, é um costume meu, mas vocês fiquem à vontade para utilizar a opção que vocês quiserem. Ele demora um pouquinho para abrir, porque ele tem que fazer a montagem da tela para mostrar para nós a parte do Windows. Então, assim, ó, quando vocês abrem o VirtualBox, ele aparece essa opção. A partir de agora ele está mostrando para vocês como que é realmente o Windows, como que ele inicia, ou melhor, ele iniciava naquela época nos computadores. Tem algumas pessoas que até hoje ainda usam o Windows XP, mas é muito raro ter pessoas assim. No momento que ele carregou, ele traz a tela de boas-vindas para nós. E depois que ele executar a janela de boas-vindas, ele vai mostrar para nós a área de trabalho do Windows XP, que seria esta aparência da área de trabalho. Bom, vamos lá então. O que é o Windows XP? O Windows XP nada mais é do que um sistema operacional. E aí vem a segunda pergunta: o que é um sistema operacional? O sistema operacional ele é responsável pelo gerenciamento do computador de vocês, tanto na parte de hardware e software. Hardware, pessoal, sempre quando vocês ouvirem a palavra hardware, vocês têm que ter em mente que hardware é toda a parte física do computador. Memória, HD, placa de rede,
placa-mãe, entre outros periféricos, entre outras peças. Software é todos os programas que são instalados, então Word, Excel, entre outros programas, todos são considerados como software. No celular nós não chamamos de software, nós chamamos de aplicativos. Na parte de informática, tanto computador como notebook é considerado como programas, certo? Então essa aqui é a aparência da área de trabalho do Windows XP. Tá? Vocês notem que aqui nós temos a lixeira, aqui na parte superior esquerda. Nós temos essa parte aqui da tela de fundo e nós temos aqui a nossa parte da nossa barra. Então eu vou explicar para vocês cada um desses itens para vocês irem já se familiarizando. A primeira parte que vocês têm que entender é o seguinte: essa parte aqui onde tem essa paisagem é chamada de plano de fundo. Geralmente é utilizada mais para a parte decorativa, eu não vejo nenhuma outra utilidade. Claro que eu posso pegar e trocar essa imagem aqui, eu posso, por exemplo, colocar uma foto minha, posso colocar uma foto de uma outra paisagem, do meu cachorro, enfim, o tipo de foto que eu quiser. Também nós temos essa parte aqui que tem a imagem. Essa imagem aqui é chamada de ícone. Existem vários ícones. Existem ícones de arquivos, ícones de pastas, entre outros, certo? Então, ícones nada mais são do que imagens representativas de aplicativos, de programas. Então, vocês vão aprender também a criar, excluir, mover, entre outros recursos que nós podemos utilizar nos ícones. E aqui na parte inferior da tela nós temos a famosa barra de tarefas. A função dessa barra de tarefas é o que? É conter o botão iniciar, do lado direito conter o relógio, a qual se eu levo a seta do mouse em cima, notem que vai aparecer o dia. No caso aqui, ó, ele mostra o dia que está sendo gravada a aula e o horário. A parte do som, e essa parte lisa aqui da barra de tarefa é nela que vai conter todos os programas que nós abrirmos. Então no momento que eu venho aqui, por exemplo, abro a lixeira, e notem que aqui aparece que ele está mostrando que a lixeira está aberta. Vou fechar. Então vocês notem que não é tão complicado a parte da área de tarefas, da área de trabalho, desculpa. Outro detalhe, pessoal, assim, ó, sempre quando eu vou trabalhar num sistema operacional, por exemplo, seja Windows, seja Linux, seja Mac, seja qual for, eu sempre vou utilizar essa parte aqui como se fosse a minha mesa de trabalho. Então, área de trabalho, pessoal, mais conhecido como desktop, é a minha área que eu vou utilizar para organizar todos os itens, todo o conteúdo que eu preciso para poder desempenhar melhor as minhas funções, certo? Então nós vamos entender agora isso aí. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, toda vez que eu venho aqui na área de trabalho, se eu clicar com o botão direito do mouse, vocês notem que ele vai abrir um menu suspenso. Esse menu suspenso ele é utilizado para quê? Ele é utilizado basicamente para mim poder utilizar alguns recursos extras. Por exemplo, eu tenho organizar ícones, atualizar, novo, propriedades. A primeira coisa que nós vamos entender é aqui a parte do organizar ícones. Nessa parte do organizar ícones, se eu tivesse um monte de ícones na tela, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer a organização deles de uma forma que ficasse mais fácil para mim. Organizar ícones. Então a primeira coisa, organizar por nome. Então vamos supor que eu tivesse vários ícones e no momento que eu clicasse na opção nome, ele iria organizar esses ícones em ordem alfabética, do A até o Z. A opção organizar tamanho. Organizar tamanho, ele permite o quê? Ele permite que eu organize os ícones por espaço que ele ocupa no computador. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo de 12 KB, eu tenho um arquivo de 8 KB, eu tenho um arquivo de 13 KB. Então, no momento que eu pegar a opção tamanho, ele vai pegar e vai deixar o de 8 KB por primeiro, o 13 KB por segundo e o 15 KB por terceiro, e assim por diante.
A organização por tipo, ou seja, ele vai organizar primeiro os arquivos principais do sistema, depois ele organiza as pastas e depois ele organiza os ícones de programas. O modificado então ele vai trabalhar na parte de arquivos modificado por data. Então se eu tenho aqui organizado um arquivo que eu modifiquei hoje, um que eu modifiquei ontem e eu tenho outro que foi modificado ontem, então o que ele vai fazer? Ele vai colocar por data de modificação, sempre da menor data até a atual. A opção organizar automaticamente. Notem que essa opção aqui ela não tem uma marquinha que nem tem a opção de baixo. Então, quando essa opção não tem essa marquinha, eu tenho essa possibilidade. Eu posso mover os ícones para qualquer lugar da tela. Lógico que tem que ser dentro dessa área. Eu não tenho como mover o ícone para dentro dessa barra. Então, eu vou lá e simplesmente posso posicionar. Então, isso é uma forma de organizar a área de trabalho de uma forma que eu julgue melhor. Mas no caso aqui, ó, se eu pegar e puxar para cá, eu posso colocar de volta no canto esquerdo ou eu posso colocar em outro lugar. Se eu vir agora aqui, ó, clicar com o botão direito, organizar ícones e clicar na opção organizar automaticamente, vocês notem que ao clicar nessa opção, o ícone ele vai sair desse canto aqui e vai voltar para o ponto dele de origem. Então eu vou clicar, ele ficou ali. Agora, no momento que eu peguei esse ícone e eu vou puxar para cá e soltar, vocês notem que ele não vai acompanhar, ele sempre vai ficar aqui desse lado. Então, toda vez que essa opção aqui estiver com esse Vzinho marcado, quer dizer que os ícones de vocês eles sempre vão ficar organizado, alinhado à esquerda da tela. Alinhar a grade quer dizer o quê? Eu vou soltar aqui, vou desmarcar a opção organizar automaticamente para vocês entenderem. Então, o alinhar na grade quer dizer assim, ó, se eu pegar e vir aqui e colocar o ícone nessa parte, vocês notem que ele dá um pequeno salto para frente, porque existe uma grade virtual aqui, como se fossem uns quadradinhos, a qual esse ícone ele tem o seu limite de encaixe. Então, ou seja, ele vai sempre ficar encaixado dentro desses quadradinhos, não importa se eu colocar um em cima do outro, certo? Tudo porque eu tenho uma opção de alinhar a grade marcada. Se eu clicar com o botão direito, eu vim organizar ícones e clicar nessa opção alinhar a grade, parece que não aconteceu nada, mas se eu pegar agora e mover e soltar aqui, eu posso colocar em qualquer lugar que eu quiser, né? Ele não vai me limitar a uma grade, ele me deixa um espaço livre para posicionamento. Então, particularmente sempre deve-se deixar essa opção alinhar a grade marcada. Então cliquei com o botão direito, clico em alinhar a grade e ele volta ao normal. E a opção organizar automaticamente também é uma outra opção a qual eu sempre gosto de deixar marcada. Ele me permite manter uma organização padrão na tela. Vamos para a próxima opção, clicar com o botão direito, organizar ícones. Nós temos a opção aqui, mostrar ícones na área de trabalho. Vocês lembram que quando a gente iniciou essa aula, eu disse para vocês que eu estava trabalhando no Windows 10 e a minha tela ela estava limpa porque eu ocultei os ícones. Então, isso é possível graças a essa opção aqui, ó, mostrar ícones na área de trabalho. Enquanto esse Vzinho estiver aqui, quer dizer que todos os ícones que existem na área de trabalho, eles vão ser mostrados. Se eu clicar com o botão direito, organizar ícones e desmarcar essa opção, ou seja, clicar aqui, o ícone ele some. Vocês notem, ele está aqui, só que ele está de uma forma oculta. Então, dessa maneira, para quem gosta às vezes de manter a área de trabalho limpa, sem nada na tela, isso aí é uma ótima. Principalmente para quem trabalha com a parte de gravação de aulas, que nem eu. Então, vou clicar com o botão direito, organizar ícone, mostrar ícones na área de trabalho. Então, voltou o ícone novamente. Então, notem, pessoal, que essa opção do organizar ícones, ela é bem simples. Essas outras duas opções, elas são bem relevantes porque praticamente ninguém utiliza. Agora nós temos a opção do atualizar. Esse atualizar ele é importante porque muitas vezes eu faço algumas alterações no meu computador e eu preciso reiniciar ele para essas alterações
se tornarem inválidas. Então, em vez de eu pegar e reiniciar, eu posso simplesmente clicar com o botão direito e atualizar. Então, ele dá como se fosse um refresh interno no sistema operacional, como se o computador tivesse sido reiniciado. Tem muitas vezes que eu vou lá, instalo um programa e diz que é necessário que o sistema operacional seja reiniciado para essas alterações ficarem válidas. Então vocês podem clicar com o botão direito, atualizar. Essas outras duas opções, elas estão, o colar e o colar atalho, elas estão desabilitadas porque nós ainda não estamos utilizando ela, mas eu vou mostrar no decorrer das aulas. E nós temos também agora aqui abaixo, nós temos a opção novo. Essa opção novo, pessoal, ela me dá duas possibilidades ou várias. As duas principais são quais? Pasta e atalho. E aqui abaixo nós temos as opções imagem bitmap, arquivos WinRAR, documento de TXT, som wave, arquivos zip do WinRAR. Então nós vamos trabalhar com a primeira opção aqui, ó, novo pasta. Então no momento que eu clicar nessa opção, ele vai criar uma pasta aqui para mim na área de trabalho, a qual ela vai vir com o título nova pasta e vai vir destacado em cinza. Isso quer dizer o que? Eu posso renomear essa pasta. Então, para mim fazer isso aí, eu posso simplesmente vir e apagar o que está aqui dentro e posso digitar o nome que eu quero, ensinos. Pronto. Fiz isso aí, vou dar um enter para confirmar a nomeação dessa pasta. Então a partir de agora eu tenho na área de trabalho uma pasta chamada ensinos. Vou dar um duplo clique nela. Vocês notem que essa pasta ela foi aberta. Bom, notem que tem diferença de desenhos entre a pasta ensinos e a lixeira. Isso por quê? Porque simplesmente os ícones eles têm as suas imagens diferentes, até mesmo para mim poder distinguir o que é pasta, o que é arquivo, certo? Voltando à nossa parte aqui, criei a minha pasta. O que eu posso fazer com ela? Primeiro, pessoal, eu posso abrir a minha pasta. Eu posso mover a pasta. Para me mover a pasta pela tela, basta eu vir aqui na barra de título, que é essa barra aqui onde possui o nome da minha pasta. Seguro pressionado o botão esquerdo e posso arrastar ela pela tela. Posso posicionar aonde eu quiser. Eu posso também alterar o tamanho dela, ou seja, redimensionar. Basta eu vir aqui nas bordas dela, tanto faz, qualquer uma das 4 bordas. Notem que no momento que eu posiciono a seta do mouse bem na borda, ela se transforma numa seta de 2 pontas. Isso quer dizer o quê? Que eu posso segurar pressionado o botão esquerdo do mouse e aumentar ou diminuir o seu tamanho. Eu posso maximizar a tela. O que é o maximizar? Vocês notem que eu ainda consigo enxergar a área de trabalho aqui na parte mesmo com a pasta aberta. Isso quer dizer, isso por quê? Porque se vocês olharem esse ícone aqui, ó, que eu posso levar a seta do mouse em cima, está escrito maximizar. Quando esse ícone ele está apenas com um quadradinho, quer dizer que a janela não está ocupando toda a área da tela. Então, para mim fazer com que ele ocupe a área total da tela, basta eu clicar nesse botãozinho aqui. E vocês notem que a partir de agora eu não consigo mais visualizar a área de trabalho. Eu não consigo também fazer o redimensionamento que nem eu fazia quando ela estava no tamanho normal. E se vocês notarem ali também, o botãozinho do mouse ele trocou de um quadradinho, tá, para 2 quadrados, um sobreposto ao outro. Isso quer dizer o quê? Antes ele dizia o nome maximizar. Se eu levar a seta do mouse aqui em cima, ele vai dizer restaurar abaixo, ou seja, se eu clicar nesse botão, vocês notem que ele volta ao seu tamanho normal que ele estava antes sendo exibido. Eu tenho o botão minimizar, a qual ele faz o que? Ele tira essa pasta da visualização da tela, mas ele não fecha ela. Ele simplesmente recolhe ela para essa parte da barra de tarefas. Então cliquei, simplesmente sumiu a pasta, mas ela não está fechada, ela está aqui na parte de baixo. Se eu clicar aqui
nessa parte inferior, a pasta volta novamente a ser visualizada. E eu tenho também a opção fechar. O fechar, o próprio nome já está dizendo, eu posso fechar essa janela aqui. Mas antes de fechar, eu vou passar uma outra partezinha para vocês. Eu posso, nessa área branca aqui, salvar arquivos. Eu posso também fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na área de trabalho, ou seja, criar mais pastas. Eu posso ir criando uma pasta dentro da outra, tanto quanto for necessário para o meu trabalho. Então, se eu clicar com o botão direito aqui e vir na opção novo, eu posso clicar uma outra pasta. Cliquei, vou colocar o nome online e dei um Enter. Então, a partir de agora, eu tenho dentro da pasta Ensinos uma outra pasta chamada Online. No nosso termo de informática, a gente sempre diz o seguinte, que nós temos a pasta principal e dentro dela a gente sempre tem umas subpastas. Tá? Então, uma pasta dentro da outra, ela é chamada de subpasta. Aqui na barra de tarefas, aqui, ou melhor, na barra de endereços, ele mostra para nós qual é o item que está aberto, o endereço, o local onde se encontra. E se eu vir aqui, por exemplo, na pasta online, ela está dizendo que está vazia porque realmente eu não tenho nada salvo dentro dela. No momento que eu dei um duplo clique na pasta online, ela vai dizer que dentro da pasta Ensinos eu tenho a pasta online aberta, certo? Eu posso voltar um nível, eu posso tanto vir aqui como eu posso vir nessa opção acima, cliquei, ele volta para a pasta Ensinos e a pasta online fica aberta. Posso fechar essa pasta. Outra coisa que eu posso fazer com essa pasta aqui é renomear ela. Para renomear essa pasta eu tenho duas maneiras, ou melhor, eu tenho três maneiras. A primeira, eu posso vir no nome dela, dar um clique normal, espera uns segundos e clico novamente e ela libera a parte do nome para edição. Por exemplo, eu vou colocar teste. Então quer dizer que essa pasta ela deixou de se chamar Ensinos para ser chamado teste. A pasta online continua dentro dela, não foi modificada. Se eu quiser eu posso trocar também, mesmo processo, clico uma vez, clico novamente e posso colocar o outro nome. Então, a partir de agora eu tenho a pasta teste e dentro dela eu tenho a subpasta teste 2. Vou fechar. A primeira maneira então foi essa, cliquei uma vez, depois cliquei novamente. A segunda maneira, eu posso clicar uma vez nela e pressionar a tecla F2 no teclado. Ela libera para mim a parte de edição do nome da pasta, certo? E a última maneira que eu tenho, eu posso vir aqui em cima da pasta, clicar com o botão direito em qualquer parte em cima dela e clicar na opção renomear, que também serve da mesma maneira. Eu particularmente eu gosto da tradicional, clico uma vez e clico novamente. Continuando nossa parte aqui, já criei essa pasta, agora o próximo passo. Posso excluir a minha pasta, tenho várias maneiras de excluir. Eu posso excluir simplesmente selecionando ela uma vez e pressionando a tecla Delete no teclado. Eu posso clicar com o botão direito e clicar na opção excluir. E eu também posso pegar essa pasta e arrastar ela para dentro da lixeira. Eu digo para vocês acostumarem, pessoal, com a opção clicar com o botão direito em cima e excluir. Por que eu digo isso aí? Porque essa parte do mover para dentro da lixeira, ela é mais fácil realmente, mas ela só pode ser utilizada quando eu estou utilizando a área de trabalho. Por exemplo, se eu tiver, vamos supor, dentro da pasta teste e eu quero excluir a pasta teste 2, eu não tenho como mover ela para dentro da lixeira. Então eu vou lá, clico com o botão direito e pego a opção excluir. Vou fechar essa pasta. Então, o tradicional. Vocês notem que a lixeira ela está com um desenho vazio, ou seja, isso simboliza que a minha lixeira ela está vazia, não tem nada dentro dela. Se eu der um duplo clique dentro da minha lixeira, ela simplesmente vai estar fechada, ou melhor, vazia. Vou fechar ela.
E agora, se eu vir aqui, clicar com o botão direito e mandar excluir, vocês notem que ele vai me dar uma mensagem perguntando se realmente, se eu tenho certeza que eu quero excluir a pasta teste e todo o seu conteúdo para a lixeira. É só eu dizer que sim. E notem que a partir de agora a lixeira ela tem um desenho a qual mostra que tem algo dentro dela. Se eu der um duplo clique, vocês notem que a pasta teste está ali dentro. Eu tenho como recuperar esse conteúdo que foi mandado para a lixeira, porque ele não foi apagado definitivamente do meu computador. Então eu posso fazer o seguinte, eu tenho duas maneiras. Eu posso clicar no item, segurar pressionado e arrastar para fora e soltar, ou eu posso também clicar com o botão direito em cima e mandar restaurar. Essa opção do restaurar, clicar com o botão direito e restaurar, ele sempre vai enviar o arquivo para o local de origem. Ou seja, se eu fiz a exclusão de um determinado lugar e ele veio para a lixeira, no momento que eu clicar na opção restaurar, ele vai mandar para aquele local onde estava o arquivo. Então é muito importante vocês saberem da onde ele veio. Tá? Ou tradicional, pessoal, eu aconselho vocês verem aqui com a janela restaurada, segura clicado e arrasta para fora e solta. Vocês notem que a lixeira já está vazia. Vou mover novamente esse item para dentro da lixeira, excluir, vou dizer que sim. E outro detalhe, pessoal, eu posso esvaziar a lixeira. O que quer dizer isso aí? Eu posso pegar todo o conteúdo de dentro da lixeira e posso excluir de vez. Porque toda vez que eu mando o arquivo para a lixeira, ele vai continuar ali me dando a possibilidade de recuperar ele. Só que ele continua tomando espaço no meu computador. E muitas vezes nós precisamos fazer a faxina, ou seja, excluir tudo que nós não utilizamos mais para o nosso computador, digamos, ter um desempenho satisfatório. Então, para mim poder esvaziar a lixeira, eu tenho duas maneiras. Eu posso abrir ela e clicar com o botão direito. Eu posso abrir ela, vir na parte do menu arquivo, esvaziar lixeira, ou eu posso pegar e fazer isso também de forma sem precisar abrir ela. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito em cima do ícone da lixeira e mandar esvaziar a lixeira. Só que uma dica, pessoal, sempre quando vocês forem pegar e fazer esse procedimento de esvaziar a lixeira, sempre dê uma verificada antes em todo o seu conteúdo, porque no momento que vocês mandarem esvaziar a lixeira, vocês vão perder todos os itens que estão dentro dela, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesse caso, como eu sei que o que está ali dentro da lixeira eu não preciso mais, eu posso esvaziar a lixeira. Cliquei em esvaziar a lixeira. Tem certeza que deseja excluir, no caso aqui, teste? Eu digo que sim. E a lixeira volta para o seu tamanho, para o seu formato de vazia. E se eu clicar nela, vocês vão notar que dentro dela não tem mais nada. Ela está vazia. E o arquivo, ou melhor, a pasta não voltou para a área de trabalho. Bom, na primeira aula seria isso, então, para dar tempo de vocês absorverem todas essas opções. Aconselho que vocês revisem essa aula, façam as anotações, decorem, pessoal. Informática não é complicado, é bem simples. Se vocês fizerem essa parte de revisar e dar uma boa estudada, praticarem, pessoal, acredito que vocês vão pontuar bem nas provas de concurso, certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade. Um abraço a todos, até mais.